Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que, sem dúvida, diz respeito ao nosso direito de cidadão. Falaremos sobre caminhos para a universalização do saneamento básico no Brasil. Esse é um direito expresso em 3 instantes da Constituição Federal, os quais nos dão conta de que compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e até mesmo ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a implementação e a execução de obras de saneamento básico, o que é condição para o desenvolvimento urbano, que por sua vez é condição para uma vida digna. E desse modo levantam-se questões das mais simples. Se no topo dessa pirâmide está a União como provedora do saneamento básico, por que ainda há 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto? Por que ainda há 35 milhões sem acesso à água tratada? Eu disse que as questões eram simples. As respostas, contudo, são intrincadas e atravessam exatamente as casas legislativas das 3 esferas de governo. Pessoas que me ouvem, vocês percebem que o tema saneamento básico, por afetar de perto a dignidade do cidadão, seja assunto de vital importância no currículo do ensino médio? Percebem que é, sim, questão a ser debatida em sala de aula? Esse tema é potencial, não só a dissertação do Enem, como também a de grandes vestibulares, uma vez que impacta a saúde, o orçamento, a educação, impacta até a educação. Ora, sem desenvolvimento urbano, não há transporte público, por exemplo, e, consequentemente, não há acesso às escolas. E aqui cabem muitos etcéteras. É isso o que vamos ver a seguir. A discussão está só começando. Fiquem comigo até o final do episódio. Deixa-me primeiro dizer a vocês que vou dividir esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do Enem. Quero dar a vocês um norte a respeito das competências da avaliação. No segundo bloco, apresento tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação. E no quarto e último bloco, sugiro caminhos possíveis para resolverem a questão sanitária. Acredito, então, que seja bom lembrar que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. Aqui deixo em evidência a necessidade de construirmos um projeto de texto, logo no primeiro parágrafo. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E, por último, 5. Proposta de intervenção social com vista a resolver o problema enfrentado. Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1000 pontos. Os 1000 pontos que têm sido muito raros no Enem.
mas a gente pode mudar esse cenário. Então, para a primeira competência, domínio da escrita, nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacuetes da linguagem. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. E atenção aqui para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. E para não incidirmos em nenhum desses erros, o ideal é que utilizemos em cada um dos parágrafos, pelo menos uma vez, a palavra ou a expressão-chave. Obviamente, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações, mas, alto lá, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. Na terceira competência, o corretor verifica se o candidato é capaz de selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Percebam que essa competência é bem complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, exemplificações, citações, etc. Obviamente, bem conectadas ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, mas sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organize o texto assim. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. E vejam bem, recomenda-se que o repertório sociocultural, sobre o qual falaremos a seguir, seja apontado e vinculado em quaisquer dos 3 primeiros parágrafos. Não convém trabalhar o repertório no 4º e último parágrafo, até porque não haverá espaço para isso. E, falando nele, no último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é o instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para o problema enfrentado. Na 4ª competência, mecanismos de coesão, é posta à prova
a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa, não é só isso não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a dois tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa a que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha, ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. Para a quinta competência, proposta de intervenção social, é preciso pensar em ação, agente, modo meio e finalidade, além do detalhamento de um desses itens. Em outras palavras, é preciso encontrar respostas para o que deve ser feito para resolver o problema, quem deve fazer, como deve ser feito, para que deve ser feito. E então, detalhar, explorar um pouco mais, pelo menos um desses elementos. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, o repertório e a tese. Então vamos lá. O recorte temático é caminhos para a universalização do saneamento básico no Brasil. Percebemos logo de cara que o tema exige soluções, caminhos para. E então a pergunta que vocês me fazem é a seguinte: Gislaine, a gente tende a escrever apenas sobre os caminhos? Quer dizer, a gente tende a escrever 4 parágrafos com propostas de solução para a falta de saneamento básico? Não. Ao longo dos 4 parágrafos, vamos apresentar o tema. Vamos problematizá-lo. Quer dizer, vamos levantar, por exemplo, causas e consequências. Vamos discuti-las. E só então vamos sugerir caminhos. Só então vamos solucionar a questão que nos foi colocada. Atenção ao que dissemos a respeito da terceira competência, seleção e organização de argumentos. Ok, Gislaine, no primeiro parágrafo, para fazer a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar as palavras-chave do recorte. Não vamos deixar nenhuma para trás. E então, a partir delas,
construímos a apresentação do tema. Quais são as palavras-chave desse recorte? Caminhos, universalização, saneamento básico, Brasil. A apresentação do tema deve ser o primeiro contato do escritor com o leitor. O quanto antes o leitor souber do que se trata o texto, melhor. Procure, então, apresentar o tema logo nas primeiras linhas. Alguns dados recolhidos do material de apoio podem nos ajudar a apresentar o tema. Assim, o saneamento básico é mais do que uma infraestrutura essencial. É um pilar de cidadania e dignidade. No Brasil, a universalização desse serviço é um desafio, haja vista os 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto, além dos 35 milhões sem acesso à água tratada. Isso segundo registros do Instituto Trata Brasil, datados de 2022. Também podemos apresentar o tema por meio da definição. Assim, o saneamento básico compreende serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, coleta e destinação do lixo, drenagem e manejo da água das chuvas. No Brasil, a universalização sanitária ainda é um desafio ao pleno exercício da cidadania. Tema apresentado, vamos ao repertório sociocultural próprio. Vocês já sabem, a legislação é sempre um bom repertório. Vamos recuperar então o que eu disse na abertura desse episódio. A Constituição Federal dispõe que políticas públicas para a implementação do saneamento básico competem à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e até mesmo ao SUS. Ok. Porém, considerando-se que quase sempre haja trechos de lei no material de apoio, é preciso pontuarmos que, nesse caso, a legislação funciona, sim, como repertório, mas não como repertório próprio, quer dizer, como repertório recolhido do arquivo pessoal do candidato. Então, vamos lá, é sempre bom termos uma carta na manga. A carta pode ser um recorte da história, do cinema, das atualidades, mas não é só. Olhos d'Água, obra literária de Conceição Evaristo, é também repertório que dialoga de frente com os questionamentos em torno do saneamento básico. Isso porque abordam a vida em comunidades marginalizadas e, como não poderia deixar de ser, as adversidades enfrentadas por seus moradores, incluindo a precariedade de infraestruturas essenciais. Tema repertório postos. Para fecharmos esse bloco, aqui vai a tese que acena a proposta de intervenção social. Essa é uma boa estratégia para a construção da tese. Olha só, é tempo de o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional atentar às prerrogativas da lei com políticas públicas mais assertivas a fim de que a infraestrutura sanitária seja universalizada. Nesse terceiro bloco, listo 6 argumentos. Escolham pelo menos 2. Ouçam todos e depois escolham aqueles sobre os quais vocês tenham mais segurança para explorar. 1. Desigualdades regionais.
e doenças relacionadas à falta de saneamento básico. As desigualdades socioeconômicas e infraestruturais refletem as disparidades regionais. Norte e Nordeste enfrentam os maiores desafios, uma vez que têm a menor cobertura de serviços e, consequentemente, os maiores índices de doenças, tais como cólera, hepatite A, leptospirose, febre tifoide, doenças diarreicas, dengue, etc. 2. Tratamento de esgoto insuficiente e escassez de água. A maior parte do esgoto gerado no Brasil não é adequadamente tratada antes de ser descartada. Muitas cidades ainda contam com sistemas de esgoto precários, o que provoca a poluição de rios, lagos e praias. E isso interfere no turismo? Sim, claro. E na saúde pública também, o que ainda é pior. E com referência à água, olha só, apesar de o Brasil deter uma das maiores reservas de água doce do mundo, ainda há regiões que enfrentam a escassez de água. Isso é inacreditável. 3. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, que ficou conhecida como um guia para o desenvolvimento sustentável, foi firmada em 2015 por todos os países membros da ONU. Em 2015 eram 193 países, hoje são 195. Nessa agenda, os países signatários reconheceram a urgência da erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões e estabeleceram metas para que, então, essa mazela social fosse superada. Consta nesse mesmo texto que a água potável e o saneamento básico sejam pressupostos dos direitos humanos. 4. Marco do saneamento básico no Brasil, sancionado em 2020, com o objetivo de universalizar e qualificar a prestação de serviços no país, que ainda tem indicadores bastante precários de atendimento e qualidade no saneamento básico. 5. Falta de vontade política para enfrentar e acabar de vez com o problema. Até porque esse item, infraestrutura sanitária, é bandeira de campanhas eleitorais e, sem dúvida, angaria votos da população que, à mercê dessa infraestrutura, acredita nas providências então prometidas a cada pleito eleitoral. 6. Investimentos da iniciativa privada. Aqui as opiniões se dividem. Há defensores de parcerias público-privadas. Eles entendem que esse seja o caminho para levantar investimentos em benefício das agendas sanitárias. Por seu turno, há os opositores dessa parceria, que, baseados em relatos de países que já percorreram esse caminho, alegam que a privatização não passe de uma falácia. Isso porque a iniciativa privada, como nos ensina a lógica de mercado, visa ao lucro e não garante maior acesso nem aumento de investimento no setor, muito menos a melhoria nas condições para as camadas mais vulneráveis da população. Percebam que é possível desenvolver toda uma dissertação sustentada apenas por esse argumento: investimentos da iniciativa privada. E se esse argumento for o escolhido por vocês, o projeto de texto já se desenha.
pontos favoráveis e pontos contrários à parceria público-privada para a solução do saneamento básico. Sugiro, nesse caso, mais leitura acerca disso e, claro, um posicionamento bastante firme na tese de vocês. Nesse quarto e último bloco, deixo a sugestão de um caminho para a solução do problema. Assim, para enfrentar a crise sanitária no Brasil, é essencial que haja um plano de ação coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria não apenas com os governos estaduais e municipais, como também com a iniciativa privada. Isso deve ser feito por meio de investimentos mais robustos em infraestrutura, para expandir e modernizar os sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto, com o uso de tecnologias sustentáveis. Para, além disso, a capacitação de profissionais e a conscientização da população são fundamentais para a garantia, a eficiência e a manutenção desses serviços. Essas ações visam promover a saúde pública, a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico da população brasileira. Então é isso. Feitas essas considerações, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast, leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema antes de escreverem a dissertação. Também convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Redigir. Um abraço, excelentes dissertações e até o próximo episódio.